Pai Celestial, agora queremos compreender melhor a Tua Palavra. Nessa aula sobre a bibliologia, me ajude a ensinar bem e a guiar cada ouvinte. Pai, seja glorificado nesse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Acreditamos que a Bíblia é a palavra preservada de Deus, que Ele quer que a gente leia hoje, nós temos hoje, não faltou palavra nenhuma, exatamente o que Ele queria passar para nós, nós temos, não falta nada, nós podemos ler e ter certeza que estamos lendo a palavra de Deus. Eu posso dizer que pelo Espírito Santo de Deus em mim, Ele autentica a palavra que Ele lê, eu sei. Eu escolho a versão ACF da Trinitariana aqui no Brasil, porque eles têm a filosofia de ser fiel ao texto original e há uma filosofia de tradução atrás disto. Por causa disso, eu enfatizo isso na nossa igreja. Há várias traduções diferentes no português, mas escolhemos essa tradução aqui. Talvez você venha hoje com outra tradução e nós vamos considerar algumas coisas se tivermos tempo. Mas agora estamos concluindo essa semana algo. Acreditamos, depois de ver tudo que eu já falei sobre manuscritos e copistas e o scriptorium e todas essas coisas da história do Velho e do Novo Testamento, nós acreditamos que Deus preservou a palavra dele. E quanto a nós, já ficou muito claro e muito óbvio. Mas é sempre bom estabelecer nossas crenças na palavra de Deus. Eu acho que já ficou óbvio que Deus preservou a palavra dele, mas existe uns versículos que prometem isso, que dizem que Deus vai preservar. E colocamos aqui na apostila as passagens principais. Talvez você conheça outra passagem muito boa, beleza? Ótimo, espero que seja uma passagem que realmente ensine isto. Mas nós vamos considerar as passagens principais usadas, mas eu já vou esclarecer algo aqui. Tem algumas passagens que não podemos usar ou é difícil usar para estabelecer essa doutrina. Então, enquanto que acreditamos que podemos, ou que temos a palavra de Deus hoje, nem toda passagem que alguém usa serve para estabelecer essa doutrina. Então, Elias, por favor, 1 Samuel 3:19, vamos ler a primeira passagem aqui. Ok, então crescia Samuel e o Senhor era com ele. Note essa última frase. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então nós podemos ler essa passagem aqui e estudar o contexto. Samuel, ele era um menino, Deus chamou ele como profeta, ele cresceu, ele ajudava no tabernáculo, um rapaz muito abençoado, ele profetizava as coisas e as coisas aconteciam. Então ele profetizou, aconteceu, cada vez. E assim entendemos o contexto de 1 Samuel 3,19. Levanta sua mão se através desse versículo você pode dizer que Deus prometeu preservar as escrituras que nós temos aqui hoje. Você vê essa doutrina em 1 Samuel 3,19? Eu não vejo essa doutrina em 1 Samuel 3,19. Ainda que eu posso dizer, mas Deus é capaz de preservar a palavra dele, porque ele preservou o que Samuel disse, porque ele disse algo e aconteceu mesmo, não falhou. Mas eu vejo mais ou menos isso, Deus mostrando que Samuel não pregou uma mentira, ele pregou a verdade, ele profetizou a verdade e aconteceu mesmo. Mas para dizer que as escrituras vão ser preservadas através dessa promessa aqui, eu não vejo promessa aqui, eu não vejo essas escrituras aqui. Mas vamos continuar. Celina, Salmo 12, 6 e 7.
Ok, esta passagem aqui, todo mundo deve marcar na sua Bíblia, porque é a passagem principal que pessoas usam para dizer que Deus promete preservar a palavra dele, principalmente em países que falam inglês, mas instantaneamente o português revela o que o hebraico mostra para nós, que também esses versículos não mostram a preservação da Bíblia. Eu vou mostrar por quê. Eu acho que vocês que falam português já sabem, mas vamos ver aqui, porque esses versículos, pode entrar na internet e procurar no inglês, Preservation of the Bible, e você vai achar Salmo 12, 6 e 7, vai achar. Mas aqui diz, as palavras do Senhor são palavras puras. Isso é Salmo 12, 6 e 7. Amém, as palavras de Deus são puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. E há pessoas que usam essas 7 vezes para falar que Deus preservou o King James no inglês, porque passou por várias revisões e chegando na 7ª, Deus preservou. Então o King James, ou a King James, é a versão de hoje, para todo mundo. Tem pessoas que até falam que você tem que aprender o inglês para ler a Bíblia no King James. As pessoas não falam que é uma versão. Tem pessoas, nem todo mundo, claro, que falam que é a Bíblia King James, em vez de falar uma versão. E eu somente uso no inglês o King James, essa Bíblia. Mas eu não consigo tirar desse texto a ideia dessa versão que é única. E na verdade, eles pegam o segundo versículo a seguir, versículo 7, e olha que o versículo diz: Tu os guardarás, Senhor, desta geração os preservarás para sempre. Marca, por favor, na sua Bíblia as palavras os em versículo 7. Tu os guardarás, os preservarás. No português, a palavra os mostra algo masculino, certo? Os é masculino. Mas em versículo 6, a palavra palavras é masculina ou feminina? Feminina. Então, versículo 6 falam sobre as palavras, e versículo 6 dizendo os guardarás, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas está falando de quem? Se você voltar no mesmo salmo e ler o salmo, os que Deus vai preservar são os pobres. E há uma promessa que ele vai fazer isso, e ele está dizendo, Deus promete fazer isso. Daí ele diz, as palavras do Senhor são puras, Deus vai fazer isso, ele vai preservar, ele vai guardar. Então, novamente, acreditamos que Deus preservou a palavra dele? Sim, sim, temos a palavra de Deus. Mas Salmo 12, 6 e 7... só enfatiza que as palavras de Deus são puras e que Ele vai preservar os pobres, como a passagem diz ali em Salmo 12. Então nós precisamos reconhecer isso. Paulo, Salmo 105, 8, por favor. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. Ok, aqui é algo interessante. Lembrou-se da sua aliança para sempre. Então a ideia é que Deus para sempre se lembra, Ele está pensando na aliança, que quer dizer que Ele não um dia decidiu, deixa para lá, eu não vou fazer a minha parte nessa aliança. Não, Ele lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. Então, obviamente, no contexto aqui, Deus não se esqueceu do que Ele falou, a palavra dEle, a aliança dEle, Ele não mudou para com a palavra dEle. Então, quanto a Ele, o que Ele falou, Ele não vai mudar. E nós podemos nos regozijar e falar, amém, que bom. E eu gosto disso, porque mostra que para Deus, o que Ele disse, e Ele não vai mudar. Então, o que Ele colocou na Bíblia não vai mudar, a aliança com Israel não vai mudar, com certeza a aliança com
Jesus, João 17, que é para o bem de todos que acreditam nele, ele não vai esquecer, mas podemos dizer através desse versículo, que quer dizer que ele vai guardar as palavras escritas na Bíblia para conosco. Se você quiser acreditar assim, que esse versículo ensina isso, tudo bem, mas podemos também dizer que alguém vai falar, mas olha, eu não vejo esse versículo dizendo que ele vai preservar as palavras nas páginas das nossas Bíblias. Então precisamos procurar outro lugar. Vamos continuar. Tamiran, por favor, Salmo 119, 89. Ok, está afirmado nos céus. Na minha versão aqui, a tua palavra permanece no céu. Eu acredito que aqui está enfatizando o que o versículo anterior estava enfatizando. Tua palavra permanece no céu. Deus, que está no céu, Ele tem a palavra dEle, Ele guarda a palavra dEle e não vai mudar. Mas, novamente, nós não estamos vendo aqui uma promessa que Ele vai guardar a Bíblia dessa maneira, ainda que acreditemos nisso. Vamos continuar. Ray, por favor, Salmo 119, 160. Ou é Mateus, desculpa. Ok, vou ler essa versão aqui. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos seus juízos dura para sempre. Então aqui, novamente, notamos uma ênfase aqui. O que Deus falou, Ele não vai mudar. Eu sei que às vezes somos fracos, prometemos algo para os nossos filhos, ou falamos para nosso filho, se você fizer isso de novo, você vai apanhar, algo assim, e a gente acaba não fazendo nada. Deus não é assim. Ele fala o que Ele fala e pronto. Ele vai fazer o que Ele falou, Ele vai cumprir o que Ele falou, não vai mudar. A palavra dEle não vai mudar, os juízos dEle duram para sempre. E se alguém quiser dizer, isso então quer dizer que as escrituras vão ser preservadas, tudo bem, eu não quero brigar com ninguém, mas eu quero achar uma passagem que explica assim essa ideia. Vamos continuar. Eu acho que é a Vera, certo? Não, é Ray, desculpa, eu pulei você. Ray, por favor, próxima passagem, por favor, que é Salmo 138, 2, certo? Ok. Ok, eu tenho outra passagem, deixa eu ver aqui. Na minha Bíblia eu imprimi as passagens. Salmo 138, versículo 2. Versículo 2. Sim, então. Tá achando? Pode ler. Eu acho esse versículo muito interessante. Olha o que ele diz aqui na segunda frase: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o nome de Deus é tão importante que a nossa salvação eterna é ligada ao nome de Jesus. Ao nome. Mas aqui, Deus disse que Ele engrandeceu a palavra dEle acima de todo o nome dEle. Então, quanto a Deus, a palavra dEle é muitíssimo importante. E nós precisamos considerar a Bíblia dessa forma. É super importante. A palavra dEle, o que Ele disse, as promessas, as profecias, os mandamentos, tudo que temos aqui é importante. Mas estamos querendo dizer, ou querendo entender, esse versículo ensina que Ele vai preservar a Bíblia. E você pode tomar uma decisão. Vamos continuar. Agora, Vera, Eclesiastes 3:14.
Então aqui a primeira frase: eu sei que tudo quanto Deus faz durará por quanto tempo? Eternamente. Então aqui talvez haja algo que pode assim ser isso. Por quê? Porque Deus nos deu a palavra dele. Quem inspirou a Bíblia? Não foi o Espírito Santo de Deus? Então aqui diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Deus fez a Bíblia, então a Bíblia vai durar. Então, segundo Eclesiastes 3,14, alguém pode tirar o princípio e aplicar para a Bíblia e dizer que Deus preservou. Vamos continuar. Edivaldo, por favor, Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, 8. Seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, tudo vai morrer, mas a palavra de Deus não vai morrer. E talvez aqui podemos tirar a ideia que Deus vai preservar as escrituras, a palavra escrita, em vez de simplesmente o fato que ele não vai mudar, mas que ele vai cumprir e, além disso, vai preservar a cópia da palavra de Deus que nós temos. E se você conseguir ver isso nesse versículo, muito bem, muito bem. Eu sei que nem todo mundo vai fazer isso. Vamos continuar e ver Mateus 4, 4, por favor, Freitas. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ok, eu quero que todo mundo, se você está na sua passagem, vai lá para Mateus 4, 4, por favor, e marque essas duas palavras. Eu acho que são muito boas na questão da preservação das escrituras. Duas palavras são: está escrito. Jesus, quando Satanás atacou ele, tentando ele, Jesus usou somente a palavra de Deus, ele usou a Bíblia, e ele disse duas palavras que para mim estabelecem tudo. Ele disse para Satanás, ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Eu não preciso de mais nada. Quanto a Jesus, está escrito. Isso quer dizer que foi escrito, está escrito, eu tenho hoje, não mudou, está preservado, eu posso confiar. Então ele cita essa passagem: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então assim, aqui em Mateus 4, eu vejo Jesus mesmo dizendo: a palavra é preservada. A palavra é preservada, está escrito, está escrito. Vamos continuar aqui a Cidinha, certo? Mateus 24, por favor, versículo 35. Ok. E na nossa versão, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão. Então aqui também, eu acho uma ótima passagem, mostrando que Deus não vai mudar. Nós não podemos achar: mas olha, eu sei que Deus falou que não pode e tudo, mas olha, foi tanto tempo atrás. Sabe, como meus filhos, às vezes eu falo: não faça isto. E eu falo uma vez, passando uns dias ou umas semanas, eles começam a fazer como se a minha palavra tivesse mudado, mas eu não mudei, eu só não fiquei falando. Então, com certeza, pelo menos, podemos estabelecer com Mateus 24, 35, que quando Deus fala algo uma vez, Ele não precisa falar a segunda vez. O que Ele fala fica estabelecido eternamente. Mas talvez haja nessa passagem a ideia que Ele vai preservar a palavra. Nós já acreditamos que Ele preservou. Mateus 4,4 mostra claramente que Jesus acredita que a palavra ficou preservada, é preservada. Mas agora vamos considerar esse Mateus 24, 35. Ele disse: as minhas palavras jamais passarão. Agora, Paulinha, por favor, 1 Pedro 1, versículos 23 a 25.
Muito bem, Paulinho. Então, vamos todo mundo achar 1 Pedro 1, 23 a 25. E diz aqui, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, com certeza, alguém pode tirar do contexto aqui, é a semente de Deus que nos dá a nova vida, como disse em 1 João, essa nova vida vai durar, não vai morrer, vai continuar. Então, quando você recebe a vida eterna, você tem eternamente vida eterna. Não é vida temporária, é vida eterna. Mas também ele estabelece aqui que é pela palavra dele, que com certeza não vai mudar. Ele diz que permanece para sempre, e é muito possível, e muitos falam que é muito provável, que aqui está estabelecendo que as escrituras são também preservadas. Também diz aqui, em versículo, eu acho que é 24, 25, não tenho os versículos marcados na minha folha aqui, mas diz aqui na mesma passagem, a palavra do Senhor permanece para sempre. Permanece. Ok? Então, nessa passagem, nós notamos que Deus estabelece também a eternalidade da palavra dele. Não vai mudar com certeza, ele vai preservar de uma forma ou outra. E nós sabemos, de acordo com as crenças de Jesus em Mateus 4, que ele vai preservar até a Bíblia mesmo. Como eu já falei, já temos essa certeza sem ter essas passagens, graças a Deus temos essas passagens, mas já ficou muito claro para nós, por ler, passar tempo com a Bíblia, este livro é a palavra de Deus. E quando você lê a Bíblia, você não fica se perguntando, mas está faltando algo. Na verdade, você volta para a Bíblia e você percebe que quando você precisa de uma resposta, a Bíblia que temos hoje sempre tem a resposta que nós precisamos. É um livro completo, é um livro suficiente. Mas além disso, Deus enfatiza que Ele vai preservar a palavra dEle, notamos nessas passagens aqui, e é possível, considerando Mateus 4,4, entender que Deus também está prometendo que Ele preservou a Bíblia, que é a cópia da palavra dEle. Aí Ele disse, em Salmo 119, 89, que Ele preservou a palavra dEle lá no céu, mas quando Jesus disse, está escrito, entendemos que permanece aqui também. Então nós podemos entender, baseado na autoridade da palavra de Jesus Cristo, a Bíblia Deus preserva, a Bíblia nós temos, mas também precisamos entender, nem toda passagem que alguém usa hoje em dia para defender essa doutrina muito boa, serve para defender essa doutrina. E às vezes enfraquecemos a verdade nos ouvidos dos outros por usar algo que não tem nada a ver, especialmente Salmo 12, versículo 7. Então vamos lembrar disso e agora podemos continuar. Então conversamos essas últimas semanas sobre a revelação, a inspiração, a preservação da Bíblia. Agora vamos considerar a tradução da Bíblia nas nossas notas aqui na apostila. Então, o objetivo do tradutor, nós estamos aqui no Brasil, alguém aqui fala grego ou hebraico ou aramaico? Levanta a mão, alguém fala? Não chegou a esse nível ainda, né? Não, tudo bem, ninguém fala? Então, você quer conhecer a palavra de Deus, o que você vai fazer? Ou você vai aprender hebraico, aramaico e grego para entender a Bíblia toda, ou você vai procurar uma tradução. Mas quando você procura uma tradução, toda tradução é igual? Sim ou não? Não é igual. Mas pessoas falam, mas então, toda tradução não é igual, mas não quer dizer que há grandes diferenças, quer dizer somente que a pessoa troca uma palavra difícil com uma palavra simples, e muita pessoa fala isso, mas é verdade mesmo? É só isso que é a diferença entre tantas traduções? E outra coisa, todo ano vem nova tradução,
que tem que mudar as palavras para não falar a mesma coisa que outra tradução estava dizendo. Então, com cada ano, com novas traduções, será que toda a Bíblia está dizendo a mesma coisa? Seria possível, então, uma Bíblia dizer algo, ser uma tradução, que não está nas outras? Claro que seria possível, e aconteceu. Então vamos considerar isto. O objetivo do tradutor da Bíblia é comunicar a palavra de Deus da forma mais clara possível, sem alterar os pensamentos nas palavras, mesmo se o tradutor não entender bem o significado da passagem. Eu quero tentar explicar isso. Ninguém hoje, pode achar o mais estudioso hoje, entende tudo que a Bíblia diz. Eu passo muito tempo lendo comentários escritos por teólogos. Eles estão estudando tudo nas línguas originais, etc. E muitas vezes eles falam essas 3 palavras maravilhosas: eu não sei. E não sabem. Mas se alguém tão inteligente não entende uma passagem, o que é o significado, como que ele vai traduzir? Ele vai ter que depender da gramática da língua original e da gramática da língua que vai receber a tradução, e ele, sem entender a passagem, ele vai ter que traduzir. Não é fácil isso. É difícil isso. Alguém que fala 2, 3, 4, 5 línguas começa a perceber que não é fácil isso. Línguas não são iguais e, na verdade, sempre estão mudando com o tempo. É necessário, portanto, que o tradutor manejar bem a palavra, entendendo a teologia, a gramática e os nuances das palavras, entre outras coisas. A doutrina da preservação afeta a escolha da linguagem de manuscritos. Então, há 2 crenças opostas. Vamos ver essas 2 crenças. A primeira crença, lembra, estamos falando sobre a tradução. Primeira, Deus perfeitamente preservou a palavra dele no texto mais comum, o textus receptus. O único alvo é ser fiel a esse texto. Então, você pega o textus receptus, dizendo: essa palavra de Deus, que Deus preservou, é suficiente para nós hoje. Então, nós não precisamos procurar outros manuscritos espalhados em vários lugares geográficos. Procurar manuscritos mais antigos. Já temos o textus receptus, que eu já ensinei na semana passada o que é. Então, é só traduzir desse textus receptus para a língua. Na verdade, o textus receptus é só o Novo Testamento, tem também o hebraico, é outra discussão. Mas vamos continuar. Segunda crença: Deus preservou a palavra dele em vários textos, mas houverem erros não corrigidos de copistas aqui ou ali. Então é necessário aproveitar a descoberta de manuscritos mais antigos e alterar o texto recebido, que é o textus receptus, por estes manuscritos. O resultado é a criação de um novo texto fabricado por estudiosos que juntam vários textos diferentes. Este novo texto, olha aqui a palavra-chave, este novo texto é chamado o texto crítico ou o texto eclético. Então, o tradutor da ACF, João Ferreira de Almeida, ele traduziu através do textus receptus. Outros textos, manuscritos foram descobertos, e as pessoas falam: olha, mas esses são tão antigos, e tem vários, e tem as diferenças, mas com certeza os copistas erraram. Deus não preservou a palavra dele, então é necessário voltar para esses textos antigos e alterar o textus receptus para falar algo mais correto. É o que as pessoas falam, e há muita pessoa que fala isso, e eu não estou querendo nem criticar essas pessoas, mas o que causa problema é que você precisa negar que o textus receptus e essa Bíblia recebida
é completamente preservada. Você tem que dizer que a Bíblia que a gente tem erros. Para você chegar a essa conclusão, a maioria não acredita que a Bíblia que nós temos é completamente preservada. A maioria não acredita nisso. Nós acreditamos nisso, mas a maioria não acredita. Então, eles pegaram um monte de manuscritos, analisaram os manuscritos e disseram o seguinte: nesse versículo, precisamos tirar essa palavra. Nesse aqui, precisamos incluir, porque esse manuscrito tem, então vamos colocar aqui. Aqui há um erro, parece que o copista errou assim, então vamos mudar. E provavelmente, com tantos manuscritos, com várias diferenças, tinha que mudar algo aqui, chegou necessário. Então, o texto crítico, ou texto eclético, que o pessoal usa hoje em dia, os estudiosos usam hoje para traduzir a Bíblia hoje em dia, tipo NVI, outras traduções, vem de um texto criado por homens hoje. Tem a Bíblia, tem a palavra de Deus? Sim, tem. Mas é uma criação. Nós podemos, de uma forma, falar isso sobre o texto Receptus, porque ele usou 9 manuscritos diferentes para formar o que ele tinha. Mas ele pegou essas coisas do texto majoratório, o que todo mundo estava usando, o que nós acreditamos Deus estava usando para preservar a palavra dele em toda geração. Se a gente não acreditar nisso, nós precisamos falar o seguinte: Deus perdeu partes da palavra dele e várias gerações não tinham a palavra de Deus. E hoje estamos descobrindo os manuscritos, estamos chegando mais perto à palavra original. Duas crenças diferentes na questão da tradução. E não é, olha, como eu falei, não é fácil isso, há muitos detalhes para serem considerados. Eu estou tentando ser o mais sincero, honesto, correto, completo possível para ajudar, porque quando eu ouço os debates sobre isso, tem alguém que fala isso, outra pessoa fala outra coisa, e eu não quero entrar em debate. Eu digo que Deus preservou a palavra e o que nós temos é suficiente, e nós não precisamos ficar procurando um monte de manuscritos. Já temos, o Espírito Santo já confirmou isso. Consequentemente, número 2 aqui, há duas linhagens de traduções modernas por causa dessas duas crenças. A Almeida Corrigida, fiel ao texto original, chamada ACF, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, segue o texto Receptus. As outras versões seguem o texto criado pelos vários manuscritos mais velhos descobertos pelos arqueólogos. O resultado é que nem toda a Bíblia tem as mesmas palavras, e ainda existem traduções sem versículos e até sem passagens. Disse que das 500 páginas do Novo Testamento, uma meia página representa o número de diferenças entre o texto Receptus e as outras versões. Ou seja, você pode escrever uma meia página e falar, olha, você pode achar todas as diferenças entre o texto Receptus e as outras coisas, e juntar essas diferenças você vai ter uma meia página. E alguém fala, então não é muita coisa. E de uma forma não é muita coisa. Mas o problema não é quantidade, o problema é que quando você está procurando a verdade e muda uma palavra, transforma o que aquela passagem está dizendo. Por exemplo, não há uma grande diferença entre a palavra sim e a palavra não. Não, é uma palavra só. Então precisamos pensar nisto. Essas diferenças são muitíssimo importantes para os que querem uma cópia exata da palavra de Deus. Quanto aos que apoiam estas diferenças, dizem que são mínimas e não destroem doutrina nenhuma, e é verdade, há muita diferença que não destrói doutrina. Mas, e aquelas mudanças que mudam algo? É notável observar que há diferenças em até versículos que lidam com doutrinas importantíssimas, inclusive o sangue de Jesus, a divindade de Cristo e a Trindade. Exemplos são 1 Timóteo 3,16, 1 João 5,7, Mateus 18,11, Gálatas
15 e Apocalipse 1:11. Se vocês quiserem procurar essas passagens, eu vou mostrar rapidinho, não tenho muito tempo. Eu vou mostrar umas diferenças para lhes dar uma ideia o que acontece às vezes. Por exemplo, em 1 Timóteo 3,16, no texto Os Receptos e a tradução ACF, diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo, recebido acima na glória. Então, nesse versículo, é óbvio que está falando sobre Jesus, porque Ele se manifestou em carne, Ele foi justificado no Espírito, Ele foi visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo, recebido acima na glória. Foi Jesus. Mas o texto Os Receptos usa a palavra Deus, ou seja, Jesus é Deus, a divindade de Jesus Cristo. Mas talvez a sua versão, que se não é a ACF, não diz Deus, mas diz aquele, ou diz Ele. E eu conversei com alguém que não concorda comigo sobre essa crença, e ele falou um monte de coisas para defender o uso da palavra aquele, mas é totalmente especulação de estudiosos paleógrafos que estão deduzindo através de vários manuscritos que é melhor escolher a palavra aquele do que a palavra Deus. Mas assim que você tirar Deus, você tira a divindade de Cristo da passagem. 1 João 5,7, vamos ver outra passagem rapidinho. Diz aqui na ACF, deixe-me falar para vocês, a palavra Deus em 1 Timóteo 3,16, você não vai encontrar na versão NVI, ARM 1967, JFARC, ARC 95, ARA e NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, e provavelmente a mensagem e outras versões. Mas 1 João 5,7, leia aqui 1 João 5,7, que na ACF, no texto Os Receptos, diz: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Então, pode ler versículo 8 para confirmar. Se você não tem essa versão, muitas traduções não incluem esse versículo, tipo NVI e outras versões. Não vai falar Pai, Palavra, Espírito Santo, esses 3 são um. Mas se você não tiver isso, você tira qual da doutrina de 1 João 5,7? A Trindade. Você tira dessa passagem esse versículo. E há livros inteiros escritos sobre o debate sobre essa passagem aqui. 1 João 5,7. Mas eu acredito que faz parte da palavra de Deus. E também eu acho um versículo muito bom para estabelecer a Trindade. E também eu imagino que Satanás não gosta desse versículo. Então, para ele contaminar uma tradução, eu acho que serve para ele. Não estou dizendo que alguém que não tem a minha crença é diretamente de Satanás. Não estou dizendo isso. Tem gente que faz isso. Eu não concordo com isso. Mas também é muito difícil eu aceitar que Deus perdeu a palavra dele, ou um monte de ideia que as pessoas têm. Vamos para Mateus 18:11. Mateus 18:11 diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. É um dos versículos mais conhecidos, mais famosos, mas em certas traduções você não vai achar esse versículo, ou eles vão colocar parênteses dizendo: bom, nós vamos incluir porque o texto Os Receptos tem, mas nós não acreditamos que faz parte da palavra de Deus, e é melhor não confiar nesse versículo que faz parte da palavra de Deus. Mas esse versículo diz o quê? Que Deus veio salvar o que se tinha perdido. Então é um versículo muito bom, muito importante. Mas tem traduções tipo a nova tradução da linguagem de hoje e outras que falam que não, e marcam. Eu acho que a NVI fica com esse versículo, então tira outros, mas fica com esse aqui. Gálatas 6,15. Gálatas 6,15 diz:
Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Mas, se você ler a NVI, ARM 1967, ARA, NTLH e outras, não vai falar nada sobre Jesus Cristo. Mas a passagem diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Vamos agora para Apocalipse 1:11. Apocalipse 1:11. Aqui, na Apocalipse 1:11, diz que dizia: eu sou Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês, escreve-o num livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então aqui logo no início diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Quem é o Alfa e o Ômega? É Deus. Mas quem está falando aqui? Jesus. Então mostra que Jesus é Deus, mas muitas traduções não falam nada sobre Alfa e Ômega, não tem essas palavras. Está vendo? Está vendo? Então, quando alguém fala: mas essas novas versões são simplesmente mais simples para o leitor entender melhor, eu digo: não, não é simplesmente mais simples, faltam palavras, não tem todas as palavras. Então você, meu amigo, meu irmão, tem que tomar uma decisão sobre o que você vai acreditar. Não é simplesmente uma mudança para clareza, para ajudar o leitor. É uma mudança de filosofia na tradução das Escrituras. Eu pessoalmente acredito que Deus preservou a palavra dele para toda geração, está escrita, e eu posso ler o que foi recebido, e nós temos a palavra de Deus, mas você vai notar que nem toda tradução tem as mesmas palavras. Quanto a mim, eu quero conhecer Deus de acordo com a palavra dele. Eu não quero uma versão mais simples, eu não quero uma tradução que falta, ou que não tem todas as palavras. Eu quero exatamente a palavra dele. Então nós precisamos considerar isso. Eu não estou querendo jogar ninguém no lixo que não concorda comigo. Eu não estou dizendo que você não é salvo, mas eu estou dizendo que quanto a mim, e quanto a nossa igreja, e quanto ao nosso instituto, nós acreditamos na preservação da palavra dele para toda geração, e é isso que nós vamos enfatizar. Vamos orar.